Olá pessoal! Ao comprar um Mercedes-Benz GLS usado, a primeira coisa que você deve fazer é verificar a carroceria. Mas não porque sua durabilidade seja questionável. Exatamente o oposto. A carroceria do SUV carro-chefe é a priori forte, o metal em si é muito durável e a pintura é altamente resistente à corrosão. Uma inspeção completa é necessária para identificar reparos de acidentes de baixa qualidade. Mas os elementos decorativos cedem rapidamente à pressão dos reagentes químicos. Nos espécimes mais antigos, com 4 anos de idade, o revestimento cromado geralmente fica turvo e até protuberante. No entanto, isso não é um grande problema. Essas peças são fáceis de trocar e os segundos proprietários, via de regra, as tratam com filme blindado. Mas há reclamações sobre dobradiças que batem e rangem portas pesadas as afrouxam rapidamente. Na maioria das vezes, a porta do motorista sofre com isso. Acontece que as fechaduras das portas também falham, tanto o próprio mecanismo como a sua parte elétrica. Em termos de número de avarias, o portão de bagagem lidera aqui, sua trava e servo-mecanismo de acionamento às vezes falham devido à entrada de umidade. Aliás, devido à penetração de água e sujeira nos faróis, lanternas e diversas unidades eletrónicas, os eletricistas podem vivenciar coisas estranhas. Mesmo em um GLS novo ou quase novo, multimídia, controle de temperatura, vidros elétricos, servos amortecedores de ar e botões no volante podem falhar. As lâmpadas ópticas externas e as lâmpadas de iluminação interna apagam-se periodicamente, os elementos LED das luzes diurnas e as lâmpadas de xenónio queimam. Por exemplo, a luz traseira direita, devido a uma placa eletrónica oxidada, só acende quando você bate a porta do porta-malas com mais força. E há muitas dessas falhas em equipamentos elétricos, e o carro está cheio de gadgets inovadores e modernos. No entanto, a maioria dos problemas de rede pode ser tratada, via de regra, reiniciando o motor ou desenergizando temporariamente o carro. Quanto aos motores, todos têm um design bastante complexo, equipados com turboalimentação, injeção direta de combustível e sistema de alteração da distribuição do mecanismo de distribuição. Além disso, os motores são extremamente exigentes quanto à qualidade do combustível e do óleo e também requerem manutenção oportuna e competente. Mas mesmo que você faça tudo conforme recomendado pelos revendedores, ainda ocorrem quebras de vez em quando. Por exemplo, devido ao design específico de ambos os motores a gasolina, V6 3,0, 340 cavalos-vapor, e V8 4,7, 455 cavalos-vapor, os turbocompressores e os bicos injetores eventualmente precisarão ser substituídos. Essas peças não são baratas e comprar desmontadas ou recondicionadas é mais caro. A propósito, ambos os motores se livraram dos injetores problemáticos exatamente após a reestilização de 2015. No entanto, as peças do novo modelo requerem limpeza regular com uma instalação especial. E os radiadores do motor e do ar-condicionado estão sendo lavados. O fato é que os 6, e principalmente os 8, são caracterizados por uma alta carga térmica, portanto o sistema de refrigeração é necessário para funcionar de forma eficiente em quaisquer condições. No GLS modernizado, a corrente de distribuição tornou-se muito mais durável, que anteriormente se estendia após 50,000 a 100,000 km. A bomba também foi melhorada e o sistema de recirculação dos gases de escape foi melhorado. É claro que a vida útil de muitos elementos aumentou, mas o gerador, os neutralizadores, os sensores de oxigênio e fluxo de massa de ar, bem como a válvula EGR e os acoplamentos de fluido de reversão de fase permanecem em risco para os motores V a gasolina. E lembre-se, o 8 é muito mais caro para manter a unidade básica com 6 cilindros. Os motores diesel 3,0 V6, 249 e 258 cavalos de potência, não arruinarão o segundo proprietário, desde que o primeiro proprietário lhe forneça combustível e óleo de alta qualidade. O hábito de dirigir um substituto inevitavelmente leva a reparos caros, os bicos injetores, a bomba de combustível e a turbina sofrem com o combustível diesel de baixa qualidade. Entre os defeitos congênitos deste motor, podemos destacar apenas abas fracas do coletor de admissão. É verdade que esse mau funcionamento não ocorre mais nas versões reestilizadas. Mas para fins preventivos, os revendedores recomendam fortemente a limpeza das válvulas a cada 30,000 a 50,000 km em um stand especial. Com o nível adequado de serviço e o uso de combustível e outros fluidos de trabalho de alta qualidade, o motor irá encantá-lo com uma operação longa e confiável. E então os bicos injetores têm garantia de durabilidade de até 200.000 km, e a bomba injetora ainda mais.
Ao mesmo tempo que atualiza essas peças, os mecânicos recomendam lavar o tanque de combustível. Num SUV usado, verifique o funcionamento do filtro de partículas. Felizmente, isso é muito fácil e rápido de fazer se você tiver o equipamento adequado. O fato é que ele é autocurativo, ou seja, ativa o modo de regeneração, queima, ao se mover uniformemente a uma velocidade superior a 80 km/h. Se você fica constantemente preso em engarrafamentos, o DPF, filtro de partículas diesel, fica entupido e eventualmente falha, e custa cerca de 100.000 rublos. Diagnósticos escrupulosos não prejudicaram a transmissão automática de 9 velocidades. Ele provou ser o melhor e é considerado bastante confiável. Embora avarias aleatórias, elas acontecem. Além disso, problemas na parte mecânica são bastante raros, embora ocorram, mas com mais frequência a eletrónica de controle e as configurações do software se fazem sentir. Os funcionários já atualizaram várias vezes a unidade de controle da transmissão até alcançarem o algoritmo operacional desejado. Ao mesmo tempo, o software pode mudar drasticamente. Aparentemente, as especificidades da exploração russa diferem daquelas no exterior. E não se deve confiar no fato de que a caixa supostamente não necessita de manutenção durante toda a sua vida útil. O óleo deve ser trocado em média a cada 60,000 ou 80,000 km, e de preferência junto com o filtro, embora com mais frequência não seja proibido. Em uma transmissão com tração integral, raramente algo quebra até 150.000 km, desde que seja usado com moderação. Se o crossover for conduzido por campos e vilas, confundindo-o com um SUV profissional experiente, as intervenções serão necessárias com o dobro da frequência. Embora a grande maioria dos proprietários de GLS nunca saia do asfalto. Em qualquer caso, diagnosticar a transmissão antes de comprar um crossover usado não será supérfluo. Atenção especial deve ser dada à caixa de transferência e a ambas as caixas de câmbio. Nas versões pré-reestilizadas, os rolamentos da caixa de transferência desgastaram-se prematuramente. Os carros anteriores a 2015 não sofrem mais com isso, embora às vezes o mau funcionamento ainda apareça. Se você sentir vibrações nas curvas e um zumbido irregular do motor sob carga, corra com urgência para o centro de serviço. O óleo das caixas de câmbio e da caixa de transferência deve ser atualizado a cada 60 a 80.000 km, e o estado das vedações de borracha e vedações deve ser monitorado. Cortes banais e abrasões nas anteiras levam à substituição cara de peças e conjuntos, que foram projetados para proteger contra sujeira e umidade. Após 150.000 km, os rolamentos externos e as travessas do eixo de transmissão provavelmente precisarão ser substituídos. Seu desgaste será indicado por batidas irritantes sob o fundo durante a aceleração e a frenagem. Embora centros técnicos especializados tenham se adaptado para trocar essas peças separadamente. Além disso, dão uma garantia, embora apenas por 6 meses. A suspensão não exigirá menos atenção. É complexo aqui, pneumático, com ajuste de altura de deslocamento. Todos os SUVs vendidos oficialmente por nós foram equipados com suspensão Mercedes Hermetic proprietária com sistema ativo de supressão de rolagem. Geralmente é confiável e costuma durar de 170 a 200.000 km. No entanto, nas nossas condições, os cilindros de ar não são tão duráveis. Eles começam a perder a estanqueidade devido a danos triviais no invólucro de borracha, ele é esfregado devido à entrada de areia e sujeira. Portanto, a cada manutenção, estes elementos do chassi devem ser simplesmente limpos e protegidos com lubrificante especial. E então a pneumática servirá fielmente por muitos anos. Se você continuar dirigindo um carro com cilindros danificados, o compressor morrerá em breve. Aliás, ele também sofre com sujeira e precisa ser sacudido periodicamente, pois fica embaixo do fundo e é suscetível a ataques de abismo de estradas. Entre os elementos usuais do chassi estão os rolamentos de roda de curta duração, que são substituídos em conjunto com o cubo, braços inferiores dianteiros com juntas esféricas e blocos silenciosos, bem como braços traseiros que regulam a curvatura e os ângulos de convergência das rodas. Houve muitas reclamações sobre a cremalheira de direção ativa, que muitas vezes era substituída na garantia. Alguns proprietários principais o atualizaram gratuitamente com os funcionários várias vezes. É verdade que nos carros reestilizados a unidade foi modernizada, mas melhor adaptada às condições operacionais russas. Pelo menos ela agora percorre até 120.000 km e até mais. Mas se a unidade falhar durante o período pós-garantia, você terá que desembolsar uma quantia de 6 dígitos para comprar e instalar uma nova.
Também aumentamos a vida útil da bomba de direção hidráulica, que em carros pré-reestilizados muitas vezes falhava após 50.000 km, e os revendedores a substituíram na garantia. Apesar da presença de componentes muito complexos e caros, o Mercedes-Benz GLS de segunda geração pode ser adquirido usado. É verdade que os diagnósticos não podem ser ignorados e são melhores do que todos os sistemas do carro, da carroceria ao chassi e à eletrónica. Isso facilitará a sua vida no futuro e ajudará a evitar despesas inesperadas. Você não deve perseguir modificações poderosas, é melhor se contentar com versões com V6. Eles não são muito inferiores em dinâmica aos carros com V8, mas ao mesmo tempo são muito mais baratos de manter. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.